Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa transmissão da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nesse dia especial, Dia dos Pais, nós já estamos aqui na nossa sexta lição. Hoje nós estaremos estudando sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Na verdade, a lição de hoje, ela gira em torno da sucessão do profeta Elias. E agora para frente, na história de Israel, quem dá continuidade no ministério profético é o profeta Elias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está nos acompanhando, que ao longo desses meses, desde o ano passado, você tem permitido que todas as manhãs, em decorrência dessa pandemia que afetou praticamente todo mundo, e especialmente a nossa Escola Bíblica Dominical, tivemos que se reorganizar para continuarmos estudando, fazendo as transmissões, mas louvamos a Deus que já no próximo dia 22 agora, sem ser o próximo domingo, no outro, nós já estaremos retornando presencialmente, provavelmente continuaremos fazendo as transmissões, mas louvamos a Deus que vamos poder voltar às nossas aulas presenciais. Então, mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem permitido que todos os domingos pela manhã nós possamos entrar aí na sua casa e você, com a Bíblia, com a revista, de posse aí do seu smartphone, do seu iPhone, do seu tablet, do seu computador, na sua TV, você tem acompanhado as nossas aulas e tem estudado e tem interagido. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E, desde já, eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça e vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez. Queremos te louvar por esse tempo que o Senhor nos reserva de podermos, Senhor, sentarmos nas nossas casas, Senhor, nos nossos lares e poder continuar, Senhor, apesar de não estamos presencial ainda, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de continuar aprendendo a Tua palavra. Senhor, nessa oportunidade, estudando sobre o Teu cuidado, sobre o Teu controle, sobre a história do Teu povo Israel em meio a um tempo de pecado, em um tempo de apostasia, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor não perdeu o controle e tem levantado homens. Nós já estudamos aqui sobre Salomão, a divisão do reino, sobre o profeta Elias, os embates que ele sofreu, que ele enfrentou, Senhor, os desafios do Carmelo. Senhor, e agora, na lição de hoje, a lição de número 6, nós estaremos estudando sobre a sucessão desse profeta, Pai. Então, que nós possamos ser fiel à proposta da lição e que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, em nossos corações para melhor falar aos nossos ouvidos espirituais, Pai. Então, eu te louvo por essa oportunidade e pela vida dos Teus filhos, Senhor, que estão aí do outro lado, pelo YouTube, pelo Facebook, nos acompanhando, Senhor. Visita agora cada um dos Teus filhos, visita as nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Muito bem, queridos, hoje, especificamente, 8 de agosto, Dia dos Pais, então eu quero aproveitar, antes de iniciarmos a nossa lição, para parabenizar
todos os pais que estão nos acompanhando agora, que em algum momento irão nos acompanhar, receba aí o abraço da Escola Dominical, da IADERP, por esse dia festivo em que nós temos o privilégio de festejar com os nossos pais. Eu, especialmente, ao meu pai, que ao auge dos seus 83 anos, seu Joaquim, Deus tem preservado com saúde. Um beijo, pai. Que Deus abençoe a sua vida. Permitindo Deus, logo mais eu estarei aí para abraçá-lo e festejar com aquele almoço especial. Deus abençoe, então, meu pai em especial e a todos os pais da IADERP, da Escola Dominical e que, em algum momento, irá assistir essa aula. Muito bem. Meus irmãos, então, como eu disse, a lição de número 6, já estamos indo aí para a 6ª lição, chegando no meio já do nosso, quase, né, no meio do trimestre, são 13 lições ao todo, e nós já estamos na 6ª lição. E hoje nós vamos falar da sucessão de Eliseu, o profeta que foi sucessor do profeta Elias. Na lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O nosso texto áureo se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Lembrando, às vezes a gente ouve algumas pessoas se referindo aos livros do Antigo Testamento no feminino, né? Então, na verdade, é no masculino. Então, não se trata não é 2ª Reis, nem 2ª Crônicas, nem 2ª Samuel. É 2º Samuel, 2º Crônicas, e no nosso caso aqui, 2º Reis, porque o que prevalece aqui no masculino é o ordinal, porque no Antigo Testamento não são livros, né? E livros prevalece aí o ordinal no masculino. Enquanto que no Novo Testamento são cartas, né? Então, ainda que o livro seja no masculino, o que vai prevalecer é o ordinal. Então, por exemplo, nós temos Coríntios. Então, há um equívoco aí, algumas pessoas costumam chamar de 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas na verdade é primeiro, ou melhor, as pessoas fazem confusão, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando na verdade é 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque se trata de cartas ou epístolas, e aí o que vai prevalecer é o feminino. Dito isso, né, nós estamos em uma aula, então acho que é o lugar correto para desfazermos esse equívoco. Vamos para o nosso texto áureo, que, como eu disse, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nos diz o seguinte: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Preste atenção aí, daqui a pouco nós vamos voltar nesse pedido de Eliseu, né? Porque ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. Então, nós daqui a pouco vamos desfazer alguns equívocos, ou um equívoco que algumas pessoas às vezes cometem aqui quando se trata desse pedido de Eliseu. Continuando, então, nós temos a nossa verdade prática, que resume a nossa lição da seguinte maneira: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. É uma leitura um pouco longa, mas nós vamos fazer, porque é interessante, porque ela dá base para o tema que nós estamos estudando hoje e tem todo sentido no desdobramento da nossa lição. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor... repetindo, né? Recomeçando. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Desculpa, irmãos, deixa eu ver se está correto aqui. Deixa eu pegar aqui a minha... vamos ler
o texto bíblico. Segundo Reis, parece que na hora de fazer o slide aqui, eu fiz uma pequena confusão. Então, vamos para a Bíblia, se estiver correto, melhor que a Bíblia não está, né? Então, segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, e me vires, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um ao outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhes caíra, e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Muito bem. Queridos, temos aqui essa leitura, né, maravilhosa, que narra aí esse momento em que, a princípio, Elias, eu acredito aqui que Elias faz essa proposta para que Eliseu não precisasse acompanhá-lo naquele momento. Eu acredito que ele faz essa proposta propositadamente, né, fazendo um teste, mas Eliseu, ele está determinado a acompanhar Elias, porque ele sabia que eram os últimos momentos de Elias ali junto com eles, né? E é interessante porque nós percebemos pelo texto bíblico que a tomada, a retirada de Elias foi algo público, né? Todos os filhos dos profetas, eles sabiam que Elias haveria de ser tomado pelo Senhor. E Eliseu aproveitou bem essa oportunidade. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso no decorrer da lição. Então, dando continuidade aí, nós temos agora o nosso ponto central da lição, que
diz o seguinte: devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Ao decorrer da lição, nós vamos falar um pouco também sobre isso, né, sobre quem devemos atrair para perto de nós, que tipo de pessoas nós devemos nos espelhar, que tipo de pessoa devem nos inspirar. A nossa lição, dando continuidade, o próximo tópico traz um resumo da nossa lição, os principais tópicos, né? A nossa lição ela se desdobra em 3 tópicos. O primeiro vai falar da despedida de Elias, o segundo vai falar sobre o pedido ousado de Eliseu, e o terceiro vai falar sobre a capa de Elias. É interessante porque cada tema ou cada subtópico que desdobra o tema da sucessão aqui é interessante porque nos ensina muito, né? Então, nós temos aqui a despedida de Elias. Nós vamos perceber que, por mais que alguém seja bem-sucedido, ele está inserido em um ciclo que tem um fim, né? Por mais que alguém seja bom, ele passa. Então, não há ninguém insubstituível. Depois do segundo tópico, nós temos o pedido ousado de Eliseu, né? O discípulo que quis ser melhor do que o seu mestre, porque ele pede porção dobrada do Espírito que estava sobre Eliseu. E, por fim, nós temos o terceiro subtópico, que vai falar sobre a capa, né? Quando chegar lá, eu quero falar um pouquinho o que significava, dar uma pincelada sobre o que significava essa capa naqueles dias, né? Dando continuidade, então, nós temos a nossa introdução, que chama a nossa atenção para o seguinte: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são assuntos desta lição. Então, queridos, nós vamos observar que no capítulo 19 de 1 Reis, nós já estudamos nas lições anteriores, que Elias passa por um momento difícil, né? Por um período, ele sofre de depressão. Eu não tenho nenhum receio de dizer que Elias sofreu. Nós não sabemos quanto tempo exatamente, sabemos que exatamente 40 dias, né? Mas nós não sabemos se houve dias que antecederam ou dias que postergaram isso. Mas o certo é que Elias ele viveu claramente sintomas de depressão e pelo menos por 40 dias ele ficou depressivo e ele só consegue sair dessa depressão com a ajuda divina, né? E aí é uma característica da depressão, que normalmente as pessoas que se encontram em depressão, elas não conseguem sair sozinhas, elas precisam de ajuda. Então, fica aqui, eu abro um parênteses até para chamar a sua atenção a isso. Primeiro, não podemos ignorar as pessoas que apresentam sintomas ou a própria vida, na nossa própria vida. Não podemos ignorar os sintomas da depressão. E outra observação é que quando a pessoa se encontra num estado depressivo, dificilmente ela consegue sair desse estado sozinho. E nós vamos observar que Deus cuida de Elias e há um processo de cura até ele se recuperar. E quando ele se recupera, ele ainda tinha a missão de ungir 2 reis e um profeta, que no caso é Eliseu, que ficaria no seu lugar. Então, o fim do ministério de Eliseu e o início o fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. São os assuntos dessa lição. Muito bem, dando continuidade, entrando no primeiro tópico, a despedida de Elias. O primeiro subtópico traz a seguinte reflexão: o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra, né? E olha que interessante.
O primeiro subtópico traz para nós o seguinte: o ministério de Elias termina. Elias é o tipo de profeta, meus irmãos, talvez, se não o maior, porque Moisés também, embora legislador, Moisés também é tido como profeta, o próprio Samuel, né? Mas se Elias não é o maior, ele está entre os maiores profetas do Antigo Testamento. É o tipo de obreiro, é o tipo de líder, é o tipo de profeta que, se nós pudéssemos, nós conservaríamos por toda a vida entre nós, principalmente naquele tempo, né, que o rei estava, o trono havia apostatado da fé, o sacerdócio havia se distanciado de Deus, ou seja, a relação de Deus com o povo havia ficado apenas pelo fio do profeta, ou seja, pelo viés profético. Então, é o tipo de gente que, em tempos difíceis, nós gostaríamos de conservar por toda a vida, eternizar essas pessoas entre nós. Mas há aqui uma condição natural da vida, um princípio da vida, né? Que não há ninguém substituível e que todo ciclo tem o seu fim. E é interessante entendermos isso. Né? E a princípio, aí eu coloco mais na conta do momento difícil que eles estavam vivendo, ele parece ter dificuldade de encarar essa realidade quando ele diz: olha, Senhor, eu estou morrendo, e eu estou sendo perseguido e eles querem me matar. Ou melhor, ele diz: eles querem me matar. Eu estou sendo perseguido, eles querem me matar, e só restou eu, só ficou eu. E aí depois Deus mostra para ele que não. Ele era o único conhecido, ele era o único famoso, mas havia outros tantos milhares que não havia se rendido, não havia se vendido ao pecado, né? Então, percebe-se que aí implicitamente, uma certa resistência em não entender que o seu momento já estava chegando e que já estava chegando a hora dele parar. Então, tudo na vida, por mais bem-sucedido que nós somos, isso é um princípio, é uma lição que deve ficar para nós. Por mais que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, por mais que pareça que não vai haver alguém que nos substitua à altura, é preciso entender que vai chegar o momento de encerrar esse ciclo e que precisa vir alguém que não será exatamente como nós, que vai dar continuidade no processo, na obra. E isso fica claro no ministério de Elias e deve servir de lição, de reflexão para nós. Nós não somos eternos, nós passamos. E quem é que vai assumir o nosso lugar? Quem é que vai dar continuidade no nosso legado? Então, são reflexões que nós precisamos fazer e essa lição ela nos dá oportunidade para isso. O segundo subtópico, dando continuidade aí, nós temos um profeta, o seguinte: um profeta com grandeza de alma, eu diria aqui com grandeza de caráter. Elias não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Como uma vez mais, eu substituiria, não estou dizendo que está errado, mas eu substituiria grandeza de caráter, né? E aqui nós podemos perceber pelo menos 3 características marcantes na vida do profeta Elias, né? Se você quiser anotar aí, o seguinte: primeiro, ele não teve por prioridade, ele não teve a sua vida por preciosa. Nós vamos observar que o desafio, ou seja, a decisão que ele toma, claro que ouvindo, obedecendo, ele fez isso porque ele era temente a Deus, mas a decisão que ele toma de ir de encontro ao rei, ir contra
a apostasia patrocinada pelo rei Acabe, isso poderia custar a sua vida. E nós sabemos que ele só não foi morto posteriormente porque Deus o guardou, porque Deus o escondeu. Mas ele sabia que ele poderia estar colocando a sua cabeça a prêmio. Mas por que ele faz isso? Porque ele entende a sua missão, ele entende para o que ele foi chamado, e qual era o desafio da sua geração e a importância que ele representava para aquela geração. Então é importante nós entendermos a nossa geração, o desafio da nossa geração, entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa que eu destaco na vida de Elias é que ele denuncia o pecado. Era muito mais conveniente e talvez humanamente falando, mais prudente para a preservação da sua vida, ele denunciar o pecado, mas na periferia do reino, né? Não atacar diretamente o rei, mas ele sabia que o pecado da nação era patrocinado pelo rei. Então, é por isso que ele faz isso, por isso que ele denuncia o pecado de Acabe, porque ele vai na raiz. Então, isso denota mais uma atitude corajosa do profeta Elias. Outra coisa que eu destaco no profeta Elias é que, embora ele fosse um super profeta, principalmente na sua geração, há um momento que ele reconhece a sua fragilidade. Então, ele demonstra medo, ele foge, ele reconhece que não é melhor do que os seus pais, capítulo 19 de 1 Reis, ele deixa claro, ali ele permite expor a sua fragilidade. Então, a sua humanidade, a fragilidade humana aparece claramente. Então, por mais isso é importante, né, principalmente líderes, quem exerce função de liderança e há uma cobrança, as suas decisões, as suas atitudes, as suas escolhas interferem na vida de pessoas. É importante esse líder, seja no âmbito eclesiástico, ou seja, na vida, é importante ele entender que ele é humano, que ele possui fragilidades e que ele não pode ignorar suas fragilidades. O próprio Senhor Jesus, quando ele está diante do Getsemane, ele chama os seus discípulos para orar e ele pede ajuda na oração. Imagina Jesus pedindo oração, é justamente o que ele faz com os seus discípulos. E quando Jesus percebe que ele está orando sozinho, ele diz: vocês não conseguem nem por uma hora, nas minhas palavras, né, me ajudar em oração, vocês não percebem que eu estou angustiado, que eu estou com medo, eu estou angustiado até a morte. E Jesus sente medo do que estava por vir, e a prova disso é que ele ora ao Pai. Né? Tem pessoas que têm receio de falar que Jesus sentiu medo. Jesus sentiu medo. Medo, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Medo não é um problema. Medo é uma emoção saudável que faz parte da nossa natureza. Então, o problema é o que nós permitimos que o medo faça conosco. Agora, o medo, ele é uma emoção saudável. Então, não há nenhum problema de Jesus sentir medo. A prova diz que ele pede ajuda. Do lado humano, ele pede ajuda para os seus discípulos. E do lado divino, ele ora. Ele pede a Deus 3 vezes que passasse dele aquele momento. Mas, quando ele percebe que aquela era a vontade de Deus, ele permite se encher de Deus e diz: que seja feita a tua vontade. Mas o que é que eu quero chamar sua atenção aqui, concernente a Jesus? É que nem Jesus, que, embora sendo humano, tinha uma essência divina, a sua natureza era divina, ele não esconde a sua fragilidade, ele não esconde o seu lado humano. Então, que fique essa lição para nós nessa aula de hoje. Você que exerce liderança, não queira revelar o seu lado humano, revelar suas fragilidades, não vai te diminuir na sua liderança. Agora, é claro que nós precisamos saber para quem nós vamos abrir a nossa intimidade.
né? Nós não podemos abrir a intimidade para qualquer pessoa. E a quarta característica que eu destaco do profeta Elias aqui é que, aqui até abre ponto para discussão, né? Mas ele prepara um sucessor. Então, alguns vão dizer que encontrar Eliseu, que Eliseu ter se destacado foi mais mérito de Eliseu do que do próprio profeta Elias. Alguns vão dizer que, claro que Eliseu teve mérito, né, porque ele se destacou entre uma escola de profetas. Então, Eliseu não era o único. O próprio Senhor Deus disse que havia 7.000 iguais a Elias que não havia se curvado. Então, Eliseu, ele tem mérito. Claro que o mérito dele não pode ser tirado, porque dentre 7.000, dentre uma escola que nós vemos aqui no texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, havia os filhos dos profetas, e Eliseu é um filho de profeta, e ele se destaca entre os seus colegas. Mas também nós não podemos ignorar que Elias se permitiu dirigir por Deus para fazer uma boa escolha, uma vez que o próprio Deus havia dito que havia 7.000. Né? Então, com certeza, vendo o que Deus fez através do profeta Eliseu, Elias foi dirigido a fazer uma escolha entre 7.000. Agora, imagina você escolher um entre 7.000. Então, eram 7 profetas, 7.000 profetas. E olha o desafio que Elias teve pela frente em fazer essa escolha. Então, são características, dentre tantas, né? Mas eu separei aqui essas 4 características, porque enquanto eu preparava a lição, me chamou a atenção, e eu desejei compartilhar com os irmãos. Então, no segundo subtópico, nós temos aí um profeta, continuando no primeiro tópico, segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. Nós já lemos, né? Pode passar, irmão Charles, agradecer a Deus pela vida do irmão Charles, que está nos auxiliando hoje na transmissão da nossa aula, da nossa lição. Deus abençoe a sua vida, irmão Charles. O terceiro subtópico, Gilgal, que no hebraico significa círculo, né? Foi um lugar marcante, nós vamos mencionar aqui rapidamente porque foi marcante, um lugar de boas recordações. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. E como eu disse aqui na nossa introdução, se tratou de um anúncio. Deus não escondeu que ia, em algum momento por aqueles dias, ia tomar Elias de entre o povo, né? Então foi algo público, não foi algo secreto. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. A própria lição traz para nós aqui outros momentos importantes que torna Gilgal um lugar especial. Foi um memorial de travessia do Jordão, do povo de Israel, liderado por Josué, está lá em Josué 4, versículo 19 e 20. Foi onde os israelitas foram circuncidados, Josué, capítulo 5, versículo 1 ao 9, e foi um lugar que eles celebraram a Páscoa. E é interessante, depois você anote aí na sua revista, e eu diria que é interessante, depois você lê com calma, a partir desse olhar que nós vamos sugerir para você aqui, ler o capítulo 5, do versículo 1, sobretudo até o versículo 10 do capítulo 5 de Josué. Por quê? Se você ler, não vamos ler todo o capítulo, mas se você observar, eu quero só chamar sua atenção para algo muito importante aqui. No versículo 1, nós temos o seguinte, E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, presta atenção, que haviam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que
até que passamos. Derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então, preste atenção. Quando os reis, todos os reis daquelas cercanias que se constituíam resistência para o povo de Israel, tomou conhecimento do que Deus havia feito em favor do seu povo, em favor de Israel, ou seja, quem estava do lado do povo de Israel, o texto bíblico diz, olha só, presta atenção, queridos, na expressão bíblica, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles. Ou seja, eles se derreteram, o ânimo deles se esvaíram, e eles não tiveram mais nenhum ânimo, ou seja, eles se derreteram de medo e não perderam toda a coragem, todo o ânimo de enfrentar Israel, porque eles sabiam que era uma batalha perdida, que Israel venceria. Se você continuar lendo o texto, essa mesma sensação do lado de cá com o povo de Israel também tem. Por quê? Porque essa geração que está aqui, do lado de cá do Jordão, ou seja, do lado que estava prestes, se preparando para enfrentar os seus inimigos, era aquela geração que alguns haviam nascido durante a peregrinação no deserto e outros haviam saído do Egito com menor idade de 20 anos. Ou seja, dos que haviam saído do Egito acima de 20 anos, apenas Josué e Calebe. Aproveito, abro um parênteses aqui para desfazer um outro equívoco que é muito comum no nosso meio, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem que dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra, quando, na verdade, dos que saíram do Egito com idade maior de 20 anos. Né? Há uma geração menor de 20 anos que saiu do Egito, não tinha 20 anos completo ainda, e essa geração entra. Quem morre no deserto são aquela geração que saiu maior de 20 anos. Dito isso, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que o povo, os inimigos de Israel, eles se derretiam de medo, estavam com medo, se derretendo de medo de enfrentar Israel, porque sabia que Israel era mais forte, porque Deus estava do lado de Israel, mas Israel, por outro lado, tinha o mesmo pensamento dos seus inimigos. Por quê? Porque eles ainda pensavam como escravo. Eles haviam sido libertos do Egito, mas a mentalidade deles era uma mentalidade de escravo. Foi necessário Deus fazer uma aliança, ou melhor, refazer a aliança que fizeram com seus pais. E a marca dessa aliança era a circuncisão. Então, a partir do momento que Deus renova a aliança, eles celebram culto a Deus em celebração a essa aliança, e celebram a Páscoa, é que a mentalidade deles muda. O povo não mudou, eles não receberam reforço, nada mudou, humanamente falando, mudou na mente. Então, querido, uma coisa é pensar como derrotado, outra coisa é pensar como vitorioso. Então, toda mudança externa, primeiro, ela deve mudar na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, toda mudança, ela se materializa quando ela acontece na mente. Então, e infelizmente, nós temos visto pessoas que são crentes, servem a Deus, mas têm mentalidade, elas não crescem espiritualmente, não prosperam espiritualmente, e muitas vezes na vida também. Elas não prosperam porque elas têm mentalidade de escravo. Elas pensam como se ainda estivessem presas no pecado, quando na verdade são libertas e têm Deus, assim como Israel, tinha Deus ao seu lado, ao ponto, muitas vezes os inimigos percebem isso e a própria pessoa não tem essa percepção. E assim nós concluímos o primeiro tópico,
E a síntese do nosso primeiro tópico, próximo slide, nós temos aí, todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. É claro, meus irmãos, que nós não devemos fazer das conquistas o nosso objetivo. Precisamos, quando nós entendemos o nosso propósito e servimos a Deus com fidelidade no propósito que Ele para o qual Ele nos chamou, as conquistas elas se tornam consequências naturais disso, né? Continuando, então, o segundo tópico, nós temos aí o pedido ousado de Eliseu. E aqui é interessante, né? Porque para quebrar um pouco essa falsa modéstia, né, de que eu nunca vou superar o meu mestre, eu nunca vou superar o meu líder. Eliseu é uma prova, claro, de que o discípulo se torna melhor do que os seus mestres. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos estão encantados, impressionados, porque os demônios se subjugavam, se sujeitavam a eles, e aí Jesus diz, olha, isso não é nada. Se alegrem, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Isso que deve ser motivo de alegria. E quando Jesus se refere a ações, ao que eles faziam, Jesus diz que aquele que cresce nele, como diz as Escrituras, coisas maiores do que o Senhor Jesus fez, os seus discípulos fariam. Então, o próprio Senhor Jesus diz, olha, ministerialmente, vocês terão possibilidade de fazer coisas maiores do que as coisas que eu faço. Então, nós não podemos ter essa falsa modéstia de achar que nunca seremos melhor do que os nossos discipuladores. Eliseu é uma prova de que ele foi melhor. E ele deixa isso claro. Isso não é uma falsa modéstia. O problema é quando nós queremos ser melhor apenas para rivalizar, para dizer, para mostrar que somos melhores. Mas quando nós queremos ser melhor, porque nós queremos aproveitar toda a oportunidade e exercer ao máximo a chamada, a vocação que Deus colocou em nós, não há nenhum problema nisso. Eliseu, nós vamos ver isso, né? Dando continuidade aí no nosso primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu, nós temos o seguinte, antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem a Gilgal, a cidade de Gilgal e a Betel. E aqui eu vejo, meus irmãos, Elias testando o profeta Eliseu, porque por 3 momentos o profeta Elias ele vai tentar descartar o profeta Eliseu, né? Ele diz, olha, eu tenho que ir a Gilgal, você não precisa ir, pode ficar aqui, eu sou o seu pastor, eu sou o seu líder, e eu estou dizendo, não precisa ir. Quantos de nós, irmãos, perderíamos a grande oportunidade da nossa vida por numa situação como essa? Tudo bem, eu estou cansado, uma viagem ministerial do meu líder, do meu pastor, ele está dizendo que eu não preciso ir, eu vou aproveitar para descansar. Mas o que é que Eliseu faz? Ele diz, não, assim como vive a tua alma, eu não vou te deixar. Por quê? Porque Eliseu sabia que ele já teve o discernimento que naquilo estava a sua chance, estava o seu destino, o seu destino ministerial. Depois, Elias, ele vai, quando de Gilgal, ele diz, olha, agora eu vou para Jericó, não precisa ir. Da mesma forma, Eliseu não abre mão de acompanhar Elias. E depois, nós temos a ida para Betel, passagem pelo Jordão, e em nenhum momento Eliseu abre mão de acompanhar, porque ele tem esse discernimento que ali estava o destino do seu ministério. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir mais. Eliseu respondeu, não te deixarei. Então, ele sabia o que queria. Esse é um grande diferencial, né, meus irmãos, para o exercício do nosso ministério. É saber o que nós queremos. E aí é um perigo, porque muitas vezes nós somos tentados
a querer ser algo, porque nós estamos vendo alguém da nossa geração se tornando algo. Então, falar, poxa vida, fulano está sendo bem sucedido nessa área, eu também preciso. Mas eu preciso entender qual é a minha chamada, qual é o propósito de Deus para a minha vida, e viver o meu propósito, e ter esse cuidado de não querer viver o propósito do outro, ou querer fazer algo porque o outro está fazendo ou está sendo chamado. Então, isso é importante, é interessante nós entendermos, termos noção do propósito, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Aí, qual é o pedido ousado de Eliseu? Segundo subtópico, nós temos aí o seguinte, né? Quando Elias, a porção dobrada, né? Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Olha aí, é possível até que Eliseu fosse, de fato, o substituto do profeta Elias. É possível, preste atenção, isso aqui é uma análise que eu faço. É possível que se Eliseu, diante da autorização de Elias, para que ele não precisasse acompanhá-lo naquelas viagens, é possível que isso não tirasse de Eliseu a escolha de ser o sucessor do profeta Elias. Mas o grande diferencial aqui é que ele poderia ser o sucessor de Elias, mas o seu ministério não teria a dimensão que teve, porque nós sabemos que o ministério de Eliseu teve a dimensão que teve por causa desse pedido. E nos parece, pelo texto, que esse pedido foi uma recompensa pela maneira como Eliseu valorizou a presença, a companhia do seu líder, do seu pastor. Então, perceba, qual é a oportunidade que ele tem? De pedir o que ele quisesse. E aí é onde entra a ousadia, que são características de líderes, de pessoas que se destacam dentre as tantas outras que também têm qualidade. Porque veja só, meus irmãos, muitas vezes alguém se destaca não é nem tanto pelo volume de talento que ele tem. Às vezes a gente vê pessoas que não têm tanto talento, mas acaba se destacando. E o que isso significa? Às vezes, no volume de conhecimento, de experiência, de talento, existem pessoas mais bem preparadas, mas acabam não se destacando. Por quê? Porque uma das principais características de um líder, falando aqui no campo eclesiástico, de um pastor, ele precisa ser ousado. E olha aqui a ousadia de Eliseu. Quando Elias diz, pede-me qualquer coisa que deseje. O que é que Eliseu pede? Eliseu, então, disse, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então, que fique claro aqui, né? Eu abro um parênteses para desfazer um equívoco que muitas vezes há no nosso meio. Né? Há pessoas que dizem que Eliseu pede a porção dobrada do Espírito Santo que estava, a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Na verdade, a porção aqui é do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento nós sabemos que a ação do Espírito Santo não era como ocorre nos nossos dias, ou seja, na dispensação da graça que está sobre a igreja. A partir do dia de Pentecostes já havia uma promessa profetizada pelo profeta Joel de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, não seria mais restrito a uma elite judaica, mas seria derramado sobre toda a carne, sobre velhos, jovens, mulheres e até sobre os servos, e que o Espírito Santo, então, não seria mais limitado a uma elite, mas seria compartilhado, derramado sobre toda a carne. Então, na dispensação da graça, todos nós
temos acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre nós e ele habita. O apóstolo Paulo deixa isso claro, que ele fez de nós, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Então, nós temos acesso ao Espírito Santo. No Antigo Testamento não era bem assim. Quando o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas que Deus escolhia para missões específicas. Então, é como se no Antigo, enquanto no Novo Testamento o Espírito Santo é derramado, ele é chovido, no Antigo Testamento é como se ele fosse gotejado, é como se Deus pegasse um conta-gotas, colocasse sobre o Espírito e viesse sobre aquela pessoa escolhida e gotejasse uma gota do Espírito sobre ela. Então, o que nós vemos aqui? Onde está a ousadia do profeta Eliseu? É porque quando ele tem a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele pede uma porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias. Então, imagina que Elias é o recipiente. Imagina que Elias fosse esse copo. Esse copo está cheio. Então, o que Eliseu diz? Eu quero 2 vezes mais. Ou seja, eu quero 2 copos. Então, há uma medida. Não é a porção dobrada do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo vier sobre nós plenamente, como ocorria no Antigo Testamento, nós não resistimos à presença plena do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, ele vinha com porções específicas, e o que Eliseu pede? Eliseu pede uma porção, 2 porções do Espírito que estava sobre Elias. Então, claramente, ele estava dizendo, eu quero que o meu ministério tenha mais abrangência, seja maior do que o seu. Eu quero ser para a minha geração 2 vezes mais do que você foi na sua geração. Eu quero que a dimensão do meu ministério seja 2 vezes maior do que o seu. Então, veja só, não há nenhum problema. Elias não fica enciumado. Você não vê aqui Elias corrigindo Eliseu, dizendo, olha, você está sendo arrogante, você está sendo presunçoso. Não, pelo contrário. É possível que Elias tenha admirado e ele tenha gostado, tenha ficado feliz com o jovem profeta que ia ficar no seu lugar. Dando continuidade, então, dito isso, meus irmãos, então, essa é uma característica que deve haver dos líderes, e eu digo que a ousadia talvez a principal característica de líderes. Como eu disse antes, às vezes a ousadia faz com que pessoas que tenham menos talento passe na frente de quem tem muito talento. Então, ousadia é fundamental. Continuando, o terceiro subtópico, nós temos o seguinte: Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não podia retirar os olhos de Elias. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Aqui, meus irmãos, há algo muito importante que nós precisamos entender. A nossa mentalidade precisa estar mudada nesse sentido. Que tipo de pessoas nós vamos atrair para perto de nós? Ou que tipo de pessoas nós vamos imitar? Que tipo de pessoas nós vamos permitir que seja a nossa inspiração? Eu costumo dizer que as pessoas que nós devemos permitir que tenham acesso à nossa vida, acesso à nossa casa, devem ser pessoas melhores do que nós, ou pessoas que acrescentem na nossa vida. Quantas oportunidades acontecem por causa das pessoas que nós nos espelhamos, que nós nos inspiramos. E quantos problemas ocorrem com pessoas que foram mal escolhidas, pessoas que não deveriam ter tido acesso na nossa vida, ter acesso na nossa família.
Quantos problemas e às vezes tragédias acontecem porque nós permitimos que pessoas erradas se aproximassem, fossem atraídas para perto de nós. E essa importância da referência, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses capítulo 3, versículo 17, eu te convido para você ler, pega aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3 e versículo 17. Olha só. Paulo diz assim, ó. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Então, Paulo vivia num tempo que provavelmente era escasso de referência. Ele diz, olhe para mim, eu me constituo referencial para vocês, sede meus imitadores. E de pessoas que, como nós, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, não só a mim, mas pessoas que andam como eu ando. Então, olhe, deixe-se atrair por pessoas assim como eu. O próprio autor aos Hebreus, também no capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer o seguinte, né, para que os crentes, principalmente os novos, aqueles que estavam se desenvolvendo na sua fé, ele coloca como referência os pastores, os líderes, os guias, e ele diz para que eles pudessem ter como referência a fé dos quais eles deveriam imitar, que eram os seus líderes, pastores, os seus guias, né? Então, precisamos de pessoas para nos espelharmos, que é o que eu chamo de modelar. Não é copiar, não é viver a vida da pessoa, viver o ministério da pessoa, mas é modelar o nosso ministério a partir de um referencial, a partir de pessoas que estão vivendo, já viveram experiências semelhantes àquelas que nós vamos experimentar. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E assim nós concluímos o nosso segundo tópico, e a síntese desse tópico, ela traz a seguinte reflexão para nós. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para o Senhor. Então, eu me lembro aqui também do pedido que Salomão fez, quando Deus diz para Salomão, nós estudamos, foi a primeira lição da nossa revista, isso, a ascensão de Salomão e a construção do templo, né? Salomão também teve um pedido, ou melhor, teve a oportunidade de pedir qualquer coisa. E o que ele pede está relacionado à liderança que Deus estava colocando sobre si. Assim como Eliseu, o que ele pede está relacionado com a sua liderança. Agora perceba que outra característica de grandes líderes, que eles não pedem coisas pessoais para se promoverem. O que eles pedem, a sua mentalidade está relacionada com o propósito, com o alvo que eles receberam do Senhor. Salomão pede sabedoria para liderar o povo. Eliseu pede porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias para poder exercer o seu ministério profético no momento em que a apostasia havia tomado conta do reino e também do sacerdócio. Terceiro subtópico, nós temos aí Eliseu toma a capa de Elias. Dando continuidade, próximo slide, Eliseu toma a capa de Elias. Aí nós temos aqui 2 subtópicos, a comunhão de Elias e Eliseu e a capa de Elias. Primeiro subtópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Outro equívoco que as pessoas cometem aqui
é que Elias foi arrebatado em um carro de fogo. Nós temos aqui dois fenômenos da natureza, dois fenômenos, né? Dois fenômenos da natureza. Um carro de fogo e um redemoinho. Então, o que separa? Eles estão caminhando junto. O que separa Elias de Eliseu é um carro de fogo. E o que eleva, o que transporta Elias para o céu, para o lugar em que Deus o levou, é um redemoinho. Então, um carro de fogo separa os profetas e Elias é levado, é arrebatado em um redemoinho. Então, que fique claro isso também. No segundo, dando continuidade, então, o segundo subtópico, nós temos a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Elias. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma outra banda. Olha que coisa interessante aqui, meus irmãos. A capa não foi apenas uma relíquia que ficou de herança. Aliás, não foi uma relíquia. Né? Essa capa não era uma relíquia. Né? Isso aqui, sei lá, esse copo aqui que foi do meu tataravô, que passou para o meu bisavô, para o meu trisavô, para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, agora é meu. Então, isso aqui é uma relíquia, dá um valor sentimental. Não é isso. A capa, ela tinha um peso de autoridade, de legitimidade. Por exemplo, lá em Gênesis, quando José está na casa de Potifar, que ele é caluniado pela esposa, ou melhor, que ele é assediado pela esposa de Potifar, e ele foge para não pecar, o que é que ele deixa para trás? Ele deixa a sua capa. A capa não aparece ali por acaso, não foi por acaso que ela pegou a capa. A capa de José, a capa naquele tempo, ela denotava o lugar que a pessoa ocupava no meio. Por exemplo, o que é que fez com que os irmãos de José sentissem ciúme dele junto ao pai? A capa diferenciada, a túnica diferenciada que o seu pai dá para ele. Então, todos os irmãos olham para José e dizem, ele, diante do nosso pai, ele, embora ele seja o mais novo, mas ele considera como se fosse o primogênito, ou seja, ele é diferenciado. Quando ele chega na casa de Potifar, que ele começa a se destacar, o que é que Potifar faz? Potifar dá uma capa para ele, então aquela capa o diferenciava dos outros escravos, ou seja, aquela capa era a capa que legitimava o seu governo sobre os outros escravos. A capa de Elias era a capa que legitimava o seu ministério profético. Então, quando ele sobe e ele deixa a capa cair, ele transfere a capa para Eliseu, ele está dizendo publicamente, porque o que ocorre aqui, o arrebatamento de Elias é algo público. Os filhos a escola de profeta estava atenta ao que estava acontecendo. Então, quando o Elias deixa a sua capa para Eliseu, ele está transferindo publicamente a autoridade profética que estava sobre ele, agora sobre Eliseu. O que vai fazer a diferença nas gerações é a personalidade e a maneira como cada um exerce o seu ministério. Nós vimos aqui a ousadia do profeta Eliseu, que deseja ter uma dimensão muito maior, que deseja ter o seu ministério profético muito mais amplo do que o de Elias foi. Mas a capa de Elias, que é transferida, ele está transferindo publicamente a autoridade profética. Ele, em outras palavras, está dizendo, olha, o meu ministério está se findando, o meu ministério está chegando no ciclo final, mas Deus está levantando um novo profeta, e a partir de hoje ele continua fazendo aquilo que eu fiz. Então a capa, quando ela tinha esse significado, essa importância. Nós vamos ver isso também com o filho de Bartimeu, quando ele está pedindo esmola no caminho, cego,
e ele toma conhecimento que Jesus está passando, ele tinha uma capa que o rotulava, o que dava autoridade, melhor dizendo, dava autoridade para ele ficar ali. Era um local estratégico, que era a entrada e saída da cidade. Então, ele recebeu a autorização do governo romano para ficar ali mendigando. Quando ele toma conhecimento de Jesus está passando, a primeira coisa que ele faz é desfazer da capa, né, que era, se ele não consegue o que ele queria com Jesus, ele ia perder a oportunidade, porque ele deixa a capa para trás, ele abre mão. Ele está dizendo, a partir de hoje eu não preciso mais dessa capa. E se alguma coisa der errado no caminho? Alguém já ia pegar essa capa ou ia devolver para os responsáveis do governo romano, ou ia passar para outra pessoa, né? Ele perderia. Então, a capa, naquele tempo, ela tinha esse poder de legitimidade pública. Então, quando Elias deixa a capa cair e Eliseu assume, ele estava dando testemunho público de que a autoridade profética que estava sobre ele, Elias, agora estava sobre Eliseu. Ele legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma outra banda. Então, quando ele pega a capa de Elias e ele clama, né, onde está o Deus de Elias? Ele lança a capa e o Jordão se abre, os filhos dos profetas, logo eles percebem, eles entendem claramente que Eliseu era o sucessor legítimo de Elias. E assim, meus irmãos, nós concluímos o terceiro tópico. Chegamos ao final da nossa lição, né? Uma lição maravilhosa. Eu, particularmente, eu gosto da biografia de Elias, de Eliseu, sobretudo o desafio de gerações, né? Então, nós temos uma geração, a geração de Elias, e temos a geração de Eliseu. É interessante a gente entender que nós somos responsáveis pela nossa geração. O nosso desafio é a nossa geração. Quando chegar diante do Senhor, Deus não vai me cobrar pela geração dos meus pais. Deus ele vai me cobrar pela minha geração, pelo que eu fiz para a minha geração ou na minha geração. Deus não vai cobrar de Eliseu o ministério de Elias, e não vai cobrar de Elias o ministério de Eliseu. Para cada geração, Deus tem os seus líderes, Deus tem os seus profetas. Então, vamos parar, você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando agora, vamos parar de olhar para trás. É claro que houve momentos bons, mas houve momentos ruins. E, às vezes, a gente pega os momentos bons e a gente fica, porque o tempo bom era no tempo do meu avô, era no tempo do meu pai. Claro que teve o tempo bom. O que nós precisamos entender como é que eles enfrentaram os desafios da sua geração, como é que nós devemos enfrentar os desafios das nossas gerações. Precisamos entender que as armas que os nossos pais, os nossos pastores antepassados usaram, as armas que Deus entregou para eles enfrentarem os desafios da sua geração, não são as mesmas, porque a sociedade muda, a sociedade eu sempre digo que a sociedade está em constante movimento, ora ela evolui, ora ela involui, e cada geração tem a sua peculiaridade, e eu não posso, as armas da geração dos meus pais, elas deram certo porque era para aquela geração. Se eu usar as mesmas armas, os mesmos instrumentos que eles usaram, pode ser que foram bem-sucedidos, pode ser que eu me torne um fracasso, porque a geração é outra, os desafios são outros. Então, nós precisamos estar atentos. Talvez não é por acaso que Eliseu, ele entende que o desafio da sua geração seria muito grande. E então ele pede porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias. Então, meus irmãos, é importante, nós sabemos que sabemos que a geração de Elias passou por momentos de escassez, mas a geração de Eliseu passou por momentos muito pior de escassez. Então, é importante nós entendermos que a nossa geração, o nosso desafio é a nossa geração, e está difícil. Se o desafio é grande, significa que o propósito de Deus na nossa vida é maior.
Guarde isso. Se o desafio é grande, você olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se o desafio é grande, nós estamos vivendo momentos difíceis, realmente, na nossa nação, mas eu não me desespero. Quando eu olho para o tamanho do desafio, eu entendo que o propósito de Deus na nossa vida é maior, porque Deus está no controle. Queridos, Deus não perde o controle de 1 milímetro, Deus não perde o controle de 1 segundo do tempo. Deus está no controle do tempo e das circunstâncias. Eu sempre gosto daquela passagem dos discípulos, quando eles estão no meio do mar. Jesus vai vai despedir a multidão, depois ele vai orar e manda que os discípulos atravessem o mar da Galileia, e aí quando eles estão no meio da noite, de madrugada, perdidos, a Bíblia diz assim que eles estão sendo açoitados pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-os, que eles se fadigavam. Controle do tempo. Jesus vai ao encontro deles, andando por cima das águas, controle das circunstâncias. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção, Deus não perde o controle do tempo e nem das circunstâncias. Assim como Deus teve Elias para a sua geração, assim como Deus teve Eliseu para a sua geração, Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus Círios para esta geração. Então, eu concluo essa lição dizendo para você, descansa o seu coração, descansa a sua alma. De repente, você olha para o cenário do que está acontecendo no país. Queridos, eu me alegro, porque eu vejo Deus levantando pessoas. Não estou vendo ainda materialmente, mas eu vejo pela fé Deus levantando pessoas em todos os âmbitos, porque se o desafio é grande, Deus levantará pessoas com ministério ainda muito maiores. E assim, queridos, a conclusão da nossa lição, último slide aí, nós temos o seguinte, na conclusão, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. Então, é claro, meus irmãos, que as gerações, a sociedade é diferente. Naquela época, a capa era física, mas hoje nós temos a nossa capa, mas a nossa capa são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nós carregamos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Não são pessoas, né, que, assim como Paulo diz, eu não tenho do que me envergonhar, porque o Evangelho é poderoso, o Evangelho é poder de Deus. Então, vamos pensar, vamos estabelecer critério com pessoas que nós permitimos serem atraídas para a nossa vida. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, que as nossas ações falem por nós, né? Existe até um provérbio que diz, um dito no nosso meio que diz, né? Se você não pode não pode pregar com palavras, pregue com as suas ações, né? Não adianta gritar com a voz, se as nossas ações anulam o que nós dizemos. Então, se nós não podemos falar com a voz, vamos falar com as nossas ações. E eu creio que Deus, ele está atento e está no controle do tempo em que nós estamos vivendo. E tempo esse que eu tenho certeza que é o tempo que está se aproximando do fim. Então, precisamos estar atentos ao que é sobre o propósito de Deus na nossa vida, o que é que ele deseja de nós e quais são os desafios que nós temos nessa geração. E assim eu louvo a Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado, ter estado conosco até aqui. Se você puder, compartilha essa aula, compartilha aí nos grupos, deixa aí o seu like, o seu joinha, comente lá nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, nosso canal da IADELP, confere aí se você não é inscrito. Se não for, se inscreva. E se você é inscrito, confere aí a sua inscrição para que possa dar relevância aí no vídeo e mais pessoas possam ser alcançadas pelos nossos canais de transmissão. Deus abençoe a sua vida no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Acredito que
está sendo transmitida também pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós entramos na tua presença e queremos te louvar por essa aula, por essa lição, que nos traz tantas reflexões, Senhor. De Elias, um profeta que foi levantado por ti para um momento, para uma geração, e depois nós tivemos o seu sucessor, Eliseu, que também teve os seus desafios muito maiores, Pai. Os desafios, sabemos que os desafios de Elias foram muito maiores, os desafios de Eliseu foram muito maiores do que os desafios de Elias. E talvez é por isso que ele tem essa percepção de ter pedido algo que o ajudasse a enfrentar aqueles desafios. Pai, eu não tenho dúvida que para a nossa geração, o Senhor tem levantado os seus Elias, os seus Eliseus, Senhor, porque tu estás no controle. Então, Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá, Senhor, nos enche do teu Espírito, para que possamos desenvolver plenamente, Senhor, o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa vocação, e que possamos enfrentar os desafios da nossa geração. Quero te louvar também pela vida dos pais que estão nos acompanhando. Te peço a tua bênção sobre a vida de cada pai que nos acompanha, os pais da nossa nação. Abençoa, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de pais que realmente criem os seus filhos, eduquem os seus filhos no temor do Senhor, e que a tua palavra não se afaste do nosso coração e da nossa boca. Te louvo pela vida de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, Senhor. Quero te pedir a tua bênção, o teu conforto, o teu consolo para a vida das famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, Senhor. Ainda, Senhor, há tantas pessoas entre nós e também, Senhor, que nós não conhecemos, mas que ainda estão perdendo entes queridos, Senhor. Visita, Senhor, com conforto, com consolo, cada família, Senhor, cada irmão, cada irmã. Te pedimos a tua bênção sobre o restabelecimento dos nossos irmãos que estão se convalescendo ainda, Senhor. É o nosso pedido e a nossa gratidão, no nome de Jesus, crendo que o Senhor está no controle e que o Senhor está em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD.